Boa noite, irmãos. Ih, o pessoal está meio fraco, hein? Boa noite, irmãos. Agora sim, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos, amém? Nós estamos aqui mais uma vez para adorarmos o nome de Deus nessa noite. Isso é muito bom. Queremos cumprimentar todos aqueles que nos visitam, que estão conosco nessa noite para participar do estudo sobre o mordomo fiel. Aqueles também que estão nos acompanhando agora pelas redes sociais. Nós estamos passando a gravar nossos estudos, disponibilizando assim na internet, usando de maneira correta essa ferramenta que nós temos no nosso dia atual. Irmãos, vamos então dar continuidade nesse estudo. Como eu sempre falo no início, os irmãos fiquem à vontade para participar, para comentar, para fazer algumas perguntas. Esse é o objetivo. Aqui não é uma pregação necessariamente, mas é um estudo. E eu quero que os irmãos participem para que nós consigamos ter o melhor aproveitamento possível. Então nós vamos tratar hoje sobre o seguinte assunto: busque conselhos. Nós estamos falando sobre mordomia cristã e estamos tratando toda essa questão de como ser um mordomo fiel que agrada ao Senhor. Nós já passamos por todos esses pontos aqui em vermelho, né? E agora nós estamos falando sobre esse ponto número 6, de buscando conselhos, a importância que tem o conselho na vida do crente. Meus irmãos, é muito interessante nós notarmos que nós vivemos em uma cultura que cada vez mais é individualista. Uma cultura que tenta fazer você e eu nos tornarmos pessoas individuais e isoladas, né? Uma cultura que tenta nos fazer tomarmos decisões por nós mesmos, né? Sem qualquer tipo de medo das consequências que possam advir de nossas decisões, né? E diz que as pessoas devem ser capazes de enfrentar as pressões da vida sozinhas, né? É essa a mensagem que se passa por aí, que você é forte, que a força vem de dentro de você. Muitas vezes a gente escuta isso, que você tem que aguentar esse peso, que você tem que resistir e enfrentar isso sozinho, porque é isso que a cultura nos ensina. Mas é justamente o contrário que a palavra de Deus vai nos dizer. Nós estamos estudando aqui aos domingos também, domingo anterior, da importância de nós não amarmos o mundo, né, o sistema que é contra Deus. E o mundo vai dizer sempre algo contrário àquilo que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus nos diz justamente o contrário, que nós não podemos nos isolar, né? A palavra de Deus vai dizer, nós vamos estudar isso nessa noite, que é sábio você aprender a pedir e receber conselhos. Você ouvir conselhos e você dar conselho é característica de pessoas sábias, né? É sempre bom você ouvir alguém. É sempre bom, antes de uma decisão, principalmente as mais importantes, você refletir sobre algo, né? Você avaliar as consequências dos seus atos, né? Então é justamente essa contradição, essa diferença que nós percebemos daquilo que o mundo nos ensina, que você tem que enfrentar e suportar sozinho, que a força está dentro de você, que você consegue, né? E daquilo que a palavra de Deus diz que você não vai aguentar sozinho, que você tem irmãos, que você tem família, que você tem amigos, pessoas que te amam e que estão dispostas a te dar bons conselhos para te ajudar a enfrentar os momentos difíceis da vida. Então, meus irmãos, nesse estudo nós vamos falar sobre a importância do conselho e depois, na sequência, vamos tratar sobre algumas fontes seguras em que eu e você podemos recorrer para buscar ter conselhos sábios, tá bom? A importância do conselho e algumas fontes seguras de se ter conselho. Então, a primeira parte que nós vamos ver aqui nessa noite é justamente sobre isso, a importância do conselho. Irmãos, cada um de nós temos níveis limitados de conhecimento, cada um de nós tem algum tipo de vivência na vida, algum tipo de experiência, né? E, portanto, nós precisamos de outras pessoas com suas histórias, outras pessoas com as suas vivências, experiências, para nos darem conselhos, para nos darem sugestões,
alternativas, né, que nós jamais iríamos considerar se nós não tivéssemos essas pessoas, né? Já aconteceu com você, de você às vezes estar numa situação que você não vê saída, que você fica até entristecido, não sabe como resolver aquilo, e você às vezes comenta com uma pessoa, e essa pessoa vai lá e fala uma coisa tão simples, né, que você não tinha enxergado antes, e às vezes você diz, olha, como é que eu não fui capaz de pensar nisso, né? Como é que eu não descobri essa solução sozinho, né? Porque às vezes a outra pessoa, com o seu conhecimento, com a sua experiência de vida, ela vai agregar a você, ela vai trazer algo a mais que você não tem, né? Um conhecimento ou uma experiência, né? Como é bom, meus irmãos, nós termos amigos. Como é bom você ter alguém em que você possa confiar. Isso é muito bom. Alguém que você possa se abrir. Aquela pessoa que você pode chegar e pedir ajuda, né? Pedir opinião para determinado assunto. Ouvir a mesma história, porém de um ponto de vista diferente. Então isso é muito bom. Isso traz um alívio para a nossa alma. Você saber que você, com aquela pessoa, você pode ser totalmente transparente, totalmente sincero, para ouvir, pedir conselho e ouvir conselho. E geralmente, meus irmãos, quando nós estamos tristes, às vezes nós estamos oprimidos, passando por determinada situação na vida, e nós não enxergamos a solução. E quando você tem alguém para conversar, alguém te dá um conselho e te ajuda a sair daquela situação. Repare que o próprio sistema de governo da igreja primitiva, né, em Atos, e da nossa denominação também, é por meio de grupos de líderes, né, grupos de pastores, chamados em Atos, no livro de Atos, de bispos, chamado ali de presbíteros, né, e ainda funciona assim na nossa denominação. Esse é o nosso sistema de governo presbiteriano, né, em que o apóstolo Paulo, em Atos, ele ia viajando e deixando pastores constituídos nas cidades, né? E não era um pastor, mas eram vários. Era um grupo de pastores que estavam à frente da igreja em determinada localidade, né? E daí vem a origem da palavra conselho, né? Em que nós falamos, não, hoje vai ter reunião do conselho, o conselho da igreja vai se reunir, justamente por essa visão de que o conselho é um grupo de pastores, é um grupo de presbíteros que eles tomam conselho uns dos outros, e ali nós vamos ver aqui nos textos que na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Há prudência, né? Então isso é muito bom. Eu vejo que é uma das vantagens do nosso sistema de governo, que o pastor não carrega sozinho o peso que está à frente da igreja. Ele tem pessoas com que ele pode contar, né? E meus irmãos, isso é muito sério. Eu quero dizer para você, de fato, prestar atenção no que eu vou falar agora. Você nunca pode se isolar. Eu vejo às vezes pessoas que acham que dão conta do recado sozinho. Elas acham que são super crentes e que não precisa pedir ajuda, que às vezes não quer demonstrar uma fraqueza, né? E eu te digo para você não se isolar, porque isso não é bíblico. Nós vivemos em uma comunidade chamada igreja, nós somos um corpo, e você tem irmãos aí do seu lado que te amam, que oram por você e que estão dispostos a te ajudar. Então não se isole, né? Busque ter amigos. Na igreja, busque ter ajudas de pessoas sinceras que amam a Deus, né? E esse é um grande alerta para todos nós, mas principalmente para os pastores. Pastores costumam viver um estilo de vida muito solitário. Ao mesmo tempo que eles estão cercados de pessoas, se preocupando com várias pessoas, mas ao mesmo tempo são pessoas muito solitárias, pessoas muito sozinhas, né? Então nós não devemos nos isolar. Eu, particularmente, nessa experiência de ministério, tenho procurado fazer amizade até mesmo com outros amigos pastores, né, para compartilhar de minhas dificuldades, para pedir ajuda de alguém com mais experiência, né? Isso é bíblico, né? Não adianta fazer de conta que vamos dar conta sozinho do recado e depois suportar uma doença, né, psicossomática, doenças da mente, do coração, que afloram para o corpo,
ou ainda passava um momento difícil, de depressão, tudo isso porque não quis, talvez, compartilhar os momentos difíceis da vida. Então, meus irmãos, não se isole. Lembre-se que o mundo vai falar para você, olha, você é capaz, a força vem de dentro de você, mas a Bíblia diz, não faça isso, busque conselhos, tenha amigos com quem você possa abrir o seu coração, tá bom? Eu queria pedir aos irmãos para nós abrirmos em alguns textos no livro de Provérbios. Se alguém quiser falar, só levantar a mão que eu dou oportunidade, tá certo? Primeiramente, Provérbios, capítulo 11, verso 14. Provérbios 11, 14. Como eu tenho falado para os irmãos, esse é um estudo temático, não é um estudo expositivo, então é algo bastante livre, que nós vamos citar alguns textos de maneira isolada, certo? Algum irmão, por favor, leia esse texto. Provérbios 11, 14. Não havendo sábio direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Isso, veja o que diz, olha, se não houver uma direção sábia, o povo perece, o povo cai. Mas na multidão dos conselheiros há o que? Segurança. Né? Então, se não tiver conselho sábio, vai perecer, mas se tiver muitos conselheiros, né, ali há segurança. Por favor, avance um pouquinho. Provérbios 15, 22. É interessante você estar marcando esses textos na sua Bíblia, tá? Outro irmão, Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Isso, veja que os projetos onde não há conselhos, eles tendem a fracassar. Né? Eu faço sozinho, deixa comigo, eu resolvo, não pedi opinião de ninguém, não conversou com ninguém, tende a fracassar. Mas com os muitos conselhos há bom êxito. Aquela pessoa prudente, que antes de fazer uma coisa, conversa com alguém mais experiente, né? Que vai ler a Bíblia. Então ali há o bom êxito, há o sucesso, quando existe muito conselho. E o último texto que nós iremos ler nessa primeira parte, volta um pouquinho agora, Provérbios 12, 15. Provérbios 12, 15. Um outro irmão, por favor. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Isso, veja que o insensato, ele diz, não, eu estou certo, né? Eu consigo, aos meus próprios olhos, parece que isso está certo, eu vou fazer. Mas o sábio, ele sabe dar ouvidos aos conselhos. Alguém que chega e dá um bom conselho, ele presta atenção. Ele não descarta, né? Ele não considera que ele é autossuficiente, mas ele sabe dar ouvido aos conselhos. Então, veja que todos esses textos, de modo geral, eles dizem o seguinte, olha, não faça por você mesmo, não tente ir sozinho, não carregue esse peso só, mas vá na multidão dos conselheiros, busque ouvir opiniões sábias de outras pessoas. E é isso que nós precisamos aprender a fazer, ouvir conselhos. Alguma coisa até aqui, irmãos? Alguma consideração? Ou alguma posição? Nossa, Sim, tem uma Esther. frase que eu lembrei que se conselho fosse bom, não seria dado, né? E eu Seria cresci vendido. muitas vezes ouvindo isso. E a gente vai colocando a nossa mente nessas coisas erradas, né? Veja o exemplo que a Esther deu, né? Aquilo que nós temos falado, que muitas vezes não, sempre, né? O sistema chamado mundo é contra Deus, né? E a cultura, ela também está contaminada pelo pecado. Então, pessoas que usam ditados populares como esse, nada mais é do que uma desculpa para querer fazer aquilo que é a sua própria vontade. Olha, se o conselho fosse bom, não seria dado, então eu vou fazer aquilo que eu quero mesmo, né? Mas não é esse o perfil do homem e da mulher sábio, né? Aqueles que buscam viver de acordo com a palavra do Senhor. É alguém que ouve os conselhos, é alguém que considera, porque sabe que se ele ouvir os conselhos bons, a tendência é que os seus projetos sempre dê certo, tá bom? E o contrário também é verdade. Se ir sozinho, não ouvir a opinião de ninguém, é muito provável que não
vai dar certo, como diz o texto de Provérbios. Tá certo? Porém, meus irmãos, certamente que nós não devemos ouvir todos os tipos de conselhos. Existem alguns tipos de conselhos que eu e você não devemos ouvir, né? E aí os irmãos vão lembrar ali bem no início do Salmo 1:1, que vai dizer o quê? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, existem alguns tipos de conselhos que nós não devemos ouvir. Não devemos buscar conselhos dos ímpios. Ímpio aqui no sentido daquele que não tem o temor de Deus no seu coração. É lógico, irmãos, que há o conceito da graça comum, né? Há pessoas que, embora não sejam crentes, mas que ainda conservam valores morais, né? Que ainda sabem dar bons conselhos. Porém, o sentido geral do texto é que alguém que não tem o temor de Deus no coração, alguém que é ímpio, provavelmente o conselho dele não vai ser um conselho alinhado com a vontade de Deus. Então é por isso que o texto fala, olha, o conselho dos ímpios vocês não ouçam, vocês não vão por ele. Tá certo? Então esse é um tipo de conselho que não devemos ouvir. Um outro tipo de conselho que eu e você não podemos ouvir é aquele que Eva escutou lá no Jardim do Éden, né? Que é o conselho de Satanás, né? O conselho ali da serpente na história. Não devemos ouvir conselhos contrários à vontade de Deus, né? Ali na ocasião a serpente ela questiona Eva e diz, é assim mesmo que Deus disse, né? Não comereis de toda a árvore do jardim? E responde Eva, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morras. Então a serpente disse à mulher, ela dá um conselho, aqui é um conselho de Satanás, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Olha, pegue o fruto, coma, dê ao seu marido, Adão, e vocês não vão morrer. O conselho do inimigo, o conselho de Satanás, é aquele conselho contrário à palavra de Deus. Então há muitos desses conselhos por aí, hoje em dia, do inimigo, de nossas almas, Satanás, que contrariam uma ordem expressa de Deus. Então esses são tipos de conselhos que nós não devemos seguir. Então, meus irmãos, uma vez que nós já falamos sobre a importância do conselho na vida do crente, quais são as fontes seguras? Onde nós podemos recorrer para ter bons conselhos de acordo com a vontade do Senhor? O primeiro deles é o mais óbvio, né? Que é busque conselho nas Escrituras. Buscar conselho na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Irmãos, esse deve ser o nosso primeiro e mais importante material de consulta. A primeira e mais importante fonte de consulta do crente deve ser a Bíblia. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas por nós negligenciarmos aquilo que a Bíblia nos diz, e muitas vezes de maneira clara. E depois nós entramos em sofrimento, nas consequências, e não sabemos por quê, porque fomos contra a vontade de Deus. Se a Bíblia diz algo, então certamente a melhor coisa a se fazer é obedecer o conselho da Bíblia. Por mais que às vezes você não entenda, por mais que você fique sem compreender naquele primeiro momento, mas se a Bíblia diz, faça. Se a Bíblia diz para não fazer, não faça. Porque a Bíblia, ela é a própria revelação de Deus para nós. Nós temos falado para os irmãos que quando a Bíblia é pregada, estudada, é o próprio Deus falando aos nossos corações. Portanto, ela deve ser a nossa primeira e mais importante fonte de conselho, consulta em nossas vidas, né? O texto de Hebreus 4:12 diz o seguinte no finalzinho, né? Que a Bíblia, a palavra, ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, sinceramente, você busca conselho na palavra?
Antes de tomar uma decisão, você procura textos da Bíblia que tratem sobre aquele assunto e a sua decisão é pautada no conselho de Deus, no conselho da palavra? Quantas vezes nós agimos por impulso, não refletimos, né? A gente faz aquilo que acha que é para fazer, principalmente quando o assunto é finanças, posses, mordomia, né, cristã, e a gente acaba fazendo as coisas sem tomar conselho juntamente com a palavra de Deus. É interessante notar que a Bíblia, ela é de fato essa revelação de Deus para nós. E há muitos conselhos da palavra de Deus que eles são claros, que são óbvios, né? Como por exemplo, se você perguntar, olha pastor, será que eu devo mentir? Alguém tem dúvida de que mentir é pecado? A Bíblia é clara quando ela chama que o diabo é que é o pai da mentira, e aqueles que mentem são filhos dele e querem satisfazer sua vontade. Então é claro que se você mentir, você está deliberadamente contra o conselho da palavra de Deus. Será que é difícil responder à luz da Bíblia se alguém deve experimentar drogas, se tornar um viciado? Será que é difícil você responder à luz da palavra? Será que eu devo ir à igreja? Enquanto que a palavra de Deus diz de maneira clara em Hebreus, né? Não deixe o costume de congregar. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Então existem alguns tipos de conselhos da palavra que são claros, que são óbvios e não tem como ter dúvida. Porém, existem outras áreas em que os conselhos da palavra não são tão claros assim. E aí nós precisamos estudar e aprender os princípios da palavra. Exemplo, nossos jovens e adolescentes estão estudando a respeito da vocação, missão e profissão. Se você perguntar para mim assim, olha, qual é a vontade de Deus para a minha vida na área profissional? O que Deus quer que eu seja? Será que um engenheiro, um médico, um militar, um policial? Nós talvez teremos dificuldade de responder isso no primeiro instante, mas há princípios da palavra de Deus para responder isso. Uma outra pergunta, devo ter ou não mais um filho? Né? Mudo de emprego ou não mudo de emprego? Qual é a vontade de Deus para mim? Será que eu caso com essa pessoa ou não caso com essa pessoa? Namoro esse rapaz ou essa moça ou não? Né? Então, há questões que nem sempre o conselho da palavra vai ser claro, né? Mas nós precisamos estudar para aprender de Deus qual é a sua vontade para nós. Porém, é importante dizer que a Bíblia, ela sempre vai ter respostas para nós. Respostas para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida do dia a dia. Algumas vezes essas respostas são claras e objetivas. Outras vezes dá mais trabalho. Você tem que investigar mais, né? E nós sabemos que ela é a nossa maior e primeira fonte de consulta, que é a palavra de Deus. Alguma coisa sobre esse primeiro ponto? Alguém gostaria de falar, perguntar? Não? Nós estamos muito calados, né? Sim, vamos falar. Não, muitas vezes as pessoas, né, não recorrem à palavra porque simplesmente acham que não, lá não vai ter isso aí, mas é porque às vezes falta intimidade com essa palavra. Então, à medida que você vai tendo intimidade, vai tendo conhecimento, vai tendo, né, tempo de leitura com a palavra, você vai vendo que, de fato, para muitas perguntas que você faz, ela tem a resposta. Mas a pessoa, por falta de intimidade, por falta de buscar, acaba caindo nesse erro, nessa falha de achar que não vou consultar porque eu acho que não tem lá. Exatamente. E essa tem sido uma das ênfases que nós estamos trabalhando com os irmãos. Que a Bíblia serve para mudar nossas vidas. E não somente para te dar conhecimento, né? Então você precisa ir à palavra, conhecer da palavra e aprender os conselhos de Deus para atender a esses conselhos, para colocar em prática. Por isso nós falamos que a Bíblia de fato é a fonte primária e mais importante para nós sabermos qual a vontade de Deus para nós. Porém, irmãos, existem situações que não é tão claro, né? E existem outras maneiras também que nós temos de nós procurarmos saber a vontade de Deus para nós, para nossas vidas. Porém, nada se compara à Bíblia. Eu queria deixar isso muito claro.
Então nós vamos ver agora quais são outras fontes de conselho que eu e você podemos ter para dividir o peso da vida, né? Para passar por momentos difíceis, para saber qual a vontade de Deus para nós, né? Uma segunda questão que eu quero destacar aqui é nós pedimos conselhos para pessoas piedosas. Eu e você precisamos pedir conselhos para pessoas que amam a Deus, pessoas que você sabe que tem compromisso com Deus e que pode te ajudar em um momento difícil da vida, né? Veja aí o que diz, por favor, no Salmo 37. Vamos lá, por favor. Volte um pouquinho aí do livro de Provérbios. Salmo 37. A esse texto eu gostaria de pedir a Esther para ler. Salmo 37, o verso 30 e 31. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Veja, meus irmãos, o que diz o texto: que a boca do justo profere a sabedoria. Aquele que ama a Deus, que anda com Deus, ele vai ter um bom conselho, ele é uma pessoa sábia. A sua língua sempre fala aquilo que é correto, fala o que é justo, né? No coração tem ele o que? A lei do seu Deus. Nós acabamos de cantar isso, que a lei de Deus é perfeita, restaura a alma, né? Então o justo, o piedoso, ele tem a palavra de Deus no seu coração, né? Para não pecar contra o Senhor, como diz o salmista, né? E os seus passos não vacilarão. É o que diz esse texto que nós acabamos de ler. Então nós precisamos, irmãos, aprender de, além das Escrituras, em muitas situações difíceis que você enfrenta, você recorrer a pessoas piedosas. Você ter essa humildade de chegar perto de alguém e falar: irmão, estou precisando conversar. Será que você pode conversar comigo um momento? Queria pedir uma opinião sua. Queria compartilhar um momento difícil que eu estou passando, né? Mas nós não gostamos de fazer isso, porque nós somos super crentes, né? Não podemos demonstrar fraqueza, né? Não, eu sou um pastor, sou um presbítero, um diácono. O que o irmão vai pensar se eu pedir um conselho, né? Enquanto que isso é bíblico. E muitas vezes nós passamos por momentos muito difíceis por não obedecermos a palavra, de buscar conselho, de buscar ajuda em outras pessoas, né? Pessoas piedosas podem nos ajudar muito, muito, né? Mas muito cuidado também com pessoas que às vezes não tem tanta sabedoria assim para te ajudar em um momento difícil, né? Eu lembro uma vez que estávamos já prestes a casar, eu e a Esther, e aí eu fui conversar com uma pessoa que se dizia cristã sobre casamento, né? E essa pessoa me desanimou a casar. Falou: rapaz, você está muito novo, ela também está muito nova, não casa agora não, casamento não é coisa boa, né? Foi um conselho ruim que eu recebi ali. Mas se você for ver o histórico da pessoa, às vezes a pessoa já passou por 2 casamentos, por 3 casamentos, né? Então não é de fato a pessoa mais apropriada. Então a pessoa correta para você pedir conselho é a pessoa que ama Deus, é a pessoa que anda com Deus, é a pessoa que tem a palavra de Deus no seu coração. Você pode e deve fazer isso. Não deixe o seu orgulho falar mais alto, né? Não deixe a sua soberba vencer, mas seja humilde, peça ajuda. Alguém com mais tempo de vivência, alguém mais velho que você, que tem mais experiência, conversa com ele. Irmão, já passou por isso? Estou passando por uma dificuldade, vamos orar juntos, né? Isso é bíblico, devemos fazer isso. Amém, irmãos? Também, o texto de 1 Coríntios, nós não vamos ler aqui por causa do tempo, aquele texto que o apóstolo Paulo usa aquela figura de linguagem, comparando a igreja como um corpo, né? Ali diz que nós somos membros do corpo de Cristo, 1 Coríntios 10. E a nossa habilidade de funcionar de forma correta depende do trabalho conjunto dos outros membros. Em outras palavras, para nós trabalharmos com excelência, precisamos da ajuda de outras pessoas. Isso que Paulo nos ensina também nesse texto. Nós somos membros do mesmo corpo.
Nenhum membro sobrevive sozinho, isolado. Todos os membros trabalham em cooperação mútua e dependem uns dos outros. É interessante notar que Deus deu certas habilidades e certos dons a cada indivíduo. Eu tenho dons que o Senhor me confiou para servir a igreja. Os irmãos também têm dons para servir a igreja, para a glória de Deus, para o crescimento da igreja. Porém, cada um de nós tem dons diferentes. Deus não deu a uma pessoa todos os dons. Por que será? Nós dependemos dos outros. Se você não desempenha o seu dom, nós sentimos falta disso na igreja. Se você se omite, a igreja cresce de maneira deficiente, né? Então, por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Nós somos membros de um mesmo corpo. Trabalhamos em cooperação. O dom que você tem, eu não tenho, né? Talvez o dom que eu tenho, você não tem. E nós servimos uns aos outros. E essa é a maneira como que a igreja de Cristo cresce. E por último, nessa parte, eu quero pedir aos irmãos para abrirem Provérbios novamente. Provérbios 19, 2. E esse é um dos textos que eu tenho falado para os irmãos, que eu tenho bem gravado na minha mente, marcado na minha Bíblia. E antes de qualquer decisão, eu lembro desse texto de Provérbios 19, 2. Queria pedir uma motinha para ler esse texto, por favor. Provérbios 19, 2. Isso. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Isso. Olha, meus irmãos, que sabedoria da palavra. Não é bom você agir de maneira precipitada, sem refletir, não. E ainda diz, olha, quem é precipitado erra. Quem é precipitado peca, né? Nós estamos falando aqui nos estudos anteriores a questão do impulso do momento, você comprar uma coisa sem pensar, sem refletir, chega em casa e fala, olha, para que eu comprei isso? Eu nem precisava, né? Porque agiu sem refletir, por isso pecou, por isso errou. Então é sempre bom refletir, é sempre bom pedir ajuda, chegar perto de um irmão, pedir conselho, pedir a opinião dele para determinada situação. Antes de tomar alguma decisão importante, ore sobre isso. Consulte a Bíblia, que é a nossa maior fonte de consulta, né? Peça conselho de pessoas santas, pessoas piedosas, né? Que amam a Deus e que têm compromisso com Ele, né? Tenha o hábito de ter amigos. Deixa eu te perguntar, você tem amigo? Você tem amigo? Você tem amiga? Pessoa que você pode abrir o coração? Você precisa ter amigos. Pode ser um irmão da igreja, pode ser um presbítero, pode ser o próprio pastor, o diácono, mas não se isole. Peça ajuda. Divida o peso do problema que você está carregando com alguém. Às vezes as pessoas estão passando um momento muito difícil, nós não sabemos. Na reunião de oração não compartilha. Tem vergonha? Ou será que é orgulho? E às vezes quando o problema chega para o pastor, já está quase que não dá para resolver mais, né? Isso nós experimentamos muitas vezes com problemas de casamento. As pessoas vão deixando, vai passando, não está bem a relação, o casamento não está bem, vai vivendo de aparência, não pede ajuda, não pede conselho. Quando chega no gabinete do pastor, já chega com a palavra divórcio. Pastor, nós queremos nos divorciar. Mas que isso, gente? Mas não tinha nenhum problema? Não, é porque nós vivemos de aparência. Peça ajuda, gente. Nós devemos servir uns aos outros. Não é para vir quando o problema já está estourando. E aí, muitas vezes, é muito mais difícil de se ajudar a resolver. Lembre-se no texto que nós lemos, Provérbios 11, 14, que na multidão de conselheiros há segurança, sabedoria. Irmãos, particularmente, eu gosto muito da maneira como nós conduzimos o trabalho aqui na nossa congregação, né? Desde o início do trabalho, tem sido uma característica nossa e algo, creio que é da parte de Deus, muito natural, não é forçado.
de nenhuma das partes. Mas nós sempre conversamos, não é mesmo? Principalmente aqui eu, irmão William, irmão Pedro, a gente sempre conversa sobre as coisas da congregação, a gente marca as nossas reuniões. Quando eu penso em fazer algo, eu compartilho com eles. São pessoas de mais idade do que eu, são pessoas que têm mais experiência do que eu. Eu gosto de ouvir a opinião deles, né? Eu gosto de colocar as minhas ideias para eles, ver o que eles pensam, né? E eles também fazem isso comigo, então isso é muito saudável, né? Não é aquele negócio, não, eu tive uma ideia, eu já começo a fazer e não converso com ninguém. Então isso é bíblico, isso é bíblico. E na multidão dos conselhos há êxito, né? Então é importante porque eu vejo que existe entre nós assim uma amizade sincera, né? Pedindo conselho uns aos outros, com humildade, em amor, em respeito, né? E creio que por causa disso também que Deus tem nos abençoado grandemente naquilo que nós temos realizado na nossa congregação, porque nós estamos buscando conselho uns dos outros. Amém, irmãos? Alguma coisa sobre esse primeiro ponto? De pedir conselho a pessoas santas, pessoas piedosas? Sim, Esther. Eu tenho só uma colaboração a respeito quando a pessoa está numa vida de pecado, né? Eu acho muito importante, quando a gente tem uma amizade piedosa, a gente exercitar a prestação de contas, né? Porque às vezes a gente está numa dificuldade com o pecado, senão parece que não tem força para abandonar aquilo. E com um amigo piedoso, como isso te ajuda, né? Você vai prestar conta daquilo que você está com vontade de fazer, que é errado, e ele ali vai falar, não, vamos lá, eu te ajudo, você não vai fazer isso. Então eu acho muito importante essa amizade piedosa. Exatamente, essa amizade que são cúmplices no sentido de buscar a santidade. Eu vou te ajudar nisso, né? Eu vou orar por você, você pode me ligar a hora que for, nós estamos juntos, né? Então isso é muito importante. Só que o problema é que às vezes a gente quer fazer sozinho, né? A gente não quer confiar em ninguém, a gente tem vergonha ou orgulho, e às vezes deixa de ser abençoado pelos princípios da palavra de Deus. Eu tenho uma experiência nessa área própria, né? Eu senti que realmente, eu senti muita falta durante anos de uma pessoa, eu procurava uma pessoa para me conversar com ele. E quem sabe essa pessoa me ajudar. Eu não encontrei. Eu cheguei a falar para algumas pessoas, né? As pessoas simplesmente Não se importar. não importaram. E eu senti um desejo muito grande de ter alguém que dissesse assim, rapaz, olha, pelo menos descobrir esse problema que eu tinha, me ouvisse, tá? E por isso eu sofri muito. Se eu tivesse encontrado alguém que tivesse me orientado, tivesse me ajudado, a prova é que quando eu cheguei no médico, o médico disse o problema que eu tinha, que aí eu já estava quase no fundo do poço, né? Aí eu disse, eu vou lutar para sair agora. Foi fácil. Quer dizer, eu fico pensando, se alguém tivesse me dito, se alguém tivesse compartilhado e a pessoa tivesse me ajudado há 2, 3 anos atrás, eu não tinha chegado a ponto de chegar. Porque eu estava numa ignorância, numa espécie de tabu, procurando alguém que me orientasse. Né? E a igreja só diz, eu estava na frente da igreja, passando por problemas, mas como não tinha com quem me ajudasse, eu tinha que enfrentar aquilo ali. Eu mesmo, né? Aí por isso que fui até ao ponto de praticamente aguentar mais. Só a misericórdia de Deus me sustentou. Viu o próprio exemplo do irmão, né? As palavras dele, se eu tivesse alguém para conversar, para compartilhar a dificuldade, talvez não chegaria no ponto que cheguei. E meus irmãos, isso é vergonhoso para nós como igreja ouvir isso. É vergonhoso, porque nós precisamos rever nossa vida cristã. O nosso jeito de servir a Deus, de amar o próximo, né? Nossos irmãos. Às vezes tem gente próxima a você, precisando de ajuda, você não está atento a isso. Ou você mesmo não tem essa coragem de pedir ajuda, não acha, né? Alguém disposto para te ouvir. Né? Sim, meu irmão, fica à vontade. Você falou um negócio agora que achei interessante, alguém que vai se comprometer a qualquer hora, a qualquer momento. Então esse é o grande problema do conselheiro. Às vezes você quer, que o irmão acabou de falar, Não quer, acha.
mas você não encontra aquela pessoa que vai dizer, não, estou comprometido, vou orar por você. O que você vai falar para mim vai ficar só entre nós dois e Deus. Então as pessoas têm uma dificuldade muito grande nessa questão. Eu, na verdade, quando eu passei por um problema difícil, graças a Deus eu procurei a pessoa certa e nós oramos e Deus abençoou. Porque se você não compartilhar, você vai acabar. Hoje a grande causa desse negócio de depressão é a falta disso. As pessoas não confiam em ninguém no trabalho, aí chega na igreja e fica caçando um, caçando outro. Eu já vi situações que o irmão compartilhou com o outro o problema dele e na hora que o pastor mandou o irmão orar, ele foi orar pelo problema do outro. Aí, Em público, sim. não funciona. Por isso que é importante você achar a pessoa certa, uma pessoa piedosa, alguém com quem você vai realmente contar. Né? E que nós também sejamos pessoas assim, né? Será que você pode se dizer alguém confiável para ajudar um irmão, né? E não aquela pessoa que evita, né? Tem gente que não gosta nem de sentar perto de quem está com problema, né? Não vou sentar na outra cadeira porque esse irmão aqui está cheio de problema, vai vir falar comigo, né? Então isso não, a vida cristã não é assim, tá? Nós temos que estar dispostos a ajudar. Então, meus irmãos, avançando aqui até por causa do nosso horário, depois de falar das Escrituras, depois de falar de buscar conselho em pessoas piedosas, aqui eu vou falar um ponto que talvez vai mexer no caldo de muitas pessoas, tá bom? Mas é preciso falar. Busque conselho no seu cônjuge. Já tem gente rindo, né? Busque conselho no seu cônjuge, na sua esposa ou no seu marido. Se você é casado, o seu cônjuge deve ser a sua principal fonte de consulta humana, depois das Escrituras, é lógico, né? Seu marido ou sua esposa, porque vocês são um. Então você deve buscar conselho no seu companheiro ou na sua companheira. Geralmente a esposa é a pessoa mais sensível e intuitiva da relação. O marido geralmente é aquele mais focado nos fatos e mais objetivo, né? Portanto, marido e mulher precisam um do outro para alcançarem o equilíbrio, né? E ter a decisão mais acertada em determinada situação. Lembre-se que a esposa deve ser auxiliadora do marido e o marido deve ser o líder em amor da sua família, né? E ambos são essenciais. Quando a esposa cumpre a sua função e o marido também, as decisões têm a tendência de sair de maneira correta, né? O marido, preste atenção nisso, irmãos, o marido não deve ignorar a ajuda da sua esposa. Às vezes, por causa de uma cultura machista que acaba nos atingindo, nós batemos no peito e falamos, isso aqui eu resolvo sozinho. E você nem ouve a opinião dela. Você nem considera aquilo que ela tem a dizer. Então o marido deve atentar para aquilo que a sua esposa tem a dizer, porque ela é a sua auxiliadora. Foi Deus quem colocou ela do seu lado para te ajudar. Então ouça o conselho dela, né? De maneira semelhante, a esposa também deve atentar para a liderança do marido no lar. E não tentar assumir a liderança do lar, sendo que Deus confiou isso ao homem, né? E cada um deve desempenhar sua função em companheirismo e pedindo conselho uns aos outros, né? Nós já estudamos aqui, eu não vou repetir, que essa questão de liderança do marido não é em essência, mas é funcional, é a maneira como que as coisas funcionam. Não é que um é mais importante que o outro, porque ambos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então muitas vezes o marido ignora a ajuda da esposa, não ouve. E muitas vezes a esposa quer assumir o lugar do marido e não deixa ele exercer a função de liderança em amor, né? Alguém que serve, né? E aí deixa aqui eu dar as palavras aqui de reconhecimento, né? Até mesmo como exemplo aqui a vida da minha esposa, né? A Esther. A Esther, ela me abençoa muito, irmãos. Os irmãos não têm noção de como, né? A Esther, ela agenda meus compromissos da semana. Eu vou falar aqui as coisas que ela faz, né? Ela que me ajuda a lembrar das visitas que eu tenho que fazer. Ela fala, olha, na quinta-feira tem uma visita para tal pessoa, né? Ela me ajuda. Ela controla a minha agenda para quando chegar lá no final do ano, na hora de fazer o relatório, aí às vezes eu esqueço algumas pessoas que eu visitei, algumas pregações, aí ela tem lá na agenda dela todas as visitas que eu faço,
onde que eu prego, se eu prego na rádio, se eu prego na Central, se eu prego no Monte Moriá, né? A Esther tem dado aula para os adolescentes. A Esther tem trabalhado com a UPA, eventos. Esse primeiro evento que nós fizemos, né? Eu não mencionei aqui, mas foi mérito dela, ela que organizou, planejou, né? E diga-se de passagem, não achávamos ninguém para trabalhar com a UPA. Ninguém queria trabalhar com a UPA. Né? Sendo que o sonho dela é trabalhar com a SAF, que eu sei. Mas ela abraçou esse desafio por causa da necessidade, né? Ela tem anotado os pedidos de oração na sexta-feira, mandado no WhatsApp, né? Meus irmãos, quando eu estou cansado e desanimado, vocês acham que eu converso com quem? Com ela. Ela sabe quando eu estou cansado, quando eu estou desanimado. Não pensem vocês que eu venho pregar sempre alegre, não. Às vezes a gente está triste, né? Eu lembro uma ocasião, na igreja do Caramelo, no Rio de Janeiro, que as pessoas falavam o seguinte: olha, antes do culto, na hora de orar para começar o culto, aí uma irmã falava assim: pastor, hoje eu não vou cantar porque eu não estou em paz, eu não estou bem, eu estou triste. Aí ela falava assim: hoje eu não vou cantar, hoje eu não vou tocar. Aí o polêmico do pastor falava o seguinte: olha, minha irmã, você tem que cantar e tocar assim mesmo, porque imagina se às vezes que eu estivesse triste eu não pregasse. Nós fazemos as coisas para Deus estando feliz ou triste, né? Nós estamos servindo a Deus. Então você deve cantar, mesmo triste, venha, participe, né? Então eu tenho conversado com ela no momento de tristeza, momento de cansaço, momento de saudade da família, que nós estamos longe. Então é ela que tem me ajudado nesse sentido, né? Quando eu tenho uma ideia de trabalhar com a congregação, eu falo com ela também. Falo assim: amor, tive uma ideia, estou pensando em fazer isso, uma programação para os adolescentes. E aí nós conversamos. Então isso é sábio, irmãos. Às vezes o marido toma uma decisão, a esposa nem sabe. E a mesma coisa ao contrário. Isso quando não é escondido. Quando não é escondido. Tá bom, meus irmãos? Então peça ajuda ao seu cônjuge. Seja sincero, seja amigo dele e dela, porque Deus certamente há de abençoar quando nós pedimos conselho a pessoas. Amém? Alguma coisa sobre essa parte de pedir conselho aos cônjuges? Alguém gostaria de compartilhar uma experiência também nesse sentido? Ou vocês não falam nada com a esposa, não falam nada com o marido, né? Não? Então vamos continuar, irmãos. Eu espero que converse, né? Com silêncio, assim, ninguém falou nada, né? Até para escutar os grilos. Último ponto dessa noite, então, para nós encerrarmos. Peça conselho também aos seus pais. Aos pais. Veja o que diz aí, ainda em Provérbios 6, de 20 a 22. Provérbios 6, de 20 até o 22. Aí eu queria pedir, por favor, a Sheila para fazer essa leitura. Provérbios 6, de 20 a 22. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Isso, Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Isso, obrigado, irmão. Veja o que diz: ó, filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes, né, a instrução da tua mãe. Diz mais à frente: quando caminhares, isso te guiará. Nós já tratamos isso na nossa escola bíblica, que em tese, os nossos pais têm uma coisa a mais que nós não temos, que é a experiência, que é a vivência maior da vida, né? Eles viveram mais do que nós, eles conhecem mais da vida do que nós, e eles também nos conhecem e querem o nosso bem. Então é sábio ouvir o conselho dos pais, né? Pedir conselho aos pais também é uma forma de valorizar os pais e de honrar os pais, né? Embora devamos buscar conselho nos pais, esses conselhos devem estar subordinados ao conselho do cônjuge, se você é casado. Lembrando da questão dos vínculos, que nós já tratamos, primários e secundários.
Quando você casa, o seu vínculo primário é com a sua esposa, o seu marido, e o seu vínculo com o pai e mãe agora é secundário. Mas se você ainda é dependente do seu pai e da sua mãe, ainda não casou, não saiu de casa, você tem vínculo primário com eles. Então você deve pedir conselhos e ouvir o conselho dos seus pais. É lógico que os pais não estão livres de errarem, mas em tese, em geral, eles têm mais experiência. Eles te conhecem, né? E eles sabem o que é bom para cada um dos seus filhos, né? Eu digo aqui, não se ache muito esperto, né? Geralmente o filho, o jovem, né, mais ainda, ele se acha muito esperto, acha que o pai está ultrapassado, né? E que ele é que sabe o que tem que fazer, né? Ouça seus pais, preste atenção neles, obedeça às ordens deles. Lembre-se da parábola lá do filho pródigo, né? Aquele jovem que se achou muito esperto, falou, me dá minha herança, eu quero desfrutar, eu quero curtir, né? E aí volta falido, sem nada, envergonhado, tudo isso porque não ouviu o conselho do seu pai. Portanto, meus irmãos, finalizando o estudo dessa noite, eu quero dizer aquilo que o mundo nos diz e aquilo que as Escrituras nos dizem. O mundo vai dizer para você o seguinte: olha, seja você mesmo, confie no seu taco, né? Você pode, tem até uma música aí cantada nas igrejas que diz: essa força vem dentro de você, campeão, vencedor, né? Você não precisa de ninguém para te ajudar, você consegue. Pensamento positivo, você vai conseguir. É o que o mundo diz. Mas as Escrituras nos dizem justamente o contrário. Não haja sem refletir. A Bíblia nos diz: busque conselhos sábios e você será bem sucedido. Busque conselhos, você será bem sucedido. Primeiramente nas Escrituras, pessoas piedosas, no cônjuge e também nos seus pais. Amém, irmãos? De minha parte é só. Alguém ficou com uma pergunta, alguma colocação final antes de nós orarmos? Não? Estava lembrando do conselho aqui que nós estávamos falando disso. Sim. E tem traído muitos problemas para a pessoa, né? Que é, também, assim, é um conselho de Deus, né? Mas está sendo, não ande ansioso por coisa alguma, né? É um conselho de Deus. Conselho claro de Deus que lute para não conseguir conselho. Exatamente. Que vai trazer problema para você. Exatamente, tantos outros, não ameis o mundo, né, o que há no mundo, né, fugir das paixões da mocidade, orar sem cessar, né, tudo isso são conselhos de Deus, nós devemos atender. Amém? Vamos colocar de pé então para nós orarmos, encerrando o estudo dessa noite. E a minha oração é que você nunca se isole, que você seja sincero e tenha humildade de pedir conselhos. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós bendizemos o Teu nome mais uma vez. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra sempre nos orienta como devemos viver nesse mundo. Nos ajude, ó Deus, a não vivermos de acordo com os princípios do mundo, mas vivermos de acordo com as orientações da Tua palavra. Nos ajude a buscarmos conselhos sábios, ó Deus, acima de tudo, na Tua palavra, para sabermos como devemos viver aqui nesse mundo. Que nós possamos também buscar conselhos em pessoas santas, pessoas piedosas, amigos, companheiros. Possamos também ver no nosso cônjuge pessoas com quem podemos contar e também ouvir conselhos de nossos pais. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a enfrentarmos as dificuldades desta vida buscando conselhos. Porque a Tua palavra nos garante que na multidão dos conselheiros há segurança, há bom êxito para os nossos projetos. Esteja conosco, nos abençoe. Nós oramos pelo nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Eu vou palavra com o Simão para fazer o encerramento.